Boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus. Quero, nesse momento, dar sequência ao nosso culto, fazendo a exposição da Palavra de Deus. E nós estaremos nos baseando num versículo registrado no Evangelho, escrito pelo irmão Marcos, capítulo 16, versículo 16, que será projetado. Mas se você tiver sua Bíblia na mão, é recomendável que você sempre confira, para que o pregador tenha segurança que os ouvintes estão atentos, se as suas palavras de fato correspondem à palavra de Deus. Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor, mais uma vez nos dirigimos em Tua presença por meio da oração. Elevamos nossos pensamentos aos céus. De uma maneira bem esforçada, tentamos de nos desconectarmos das coisas que são dessa terra. Porque tudo que é nessa terra, meu Deus, nos distrai. E precisamos estar atento às coisas que são do alto. Por isso nós oramos, suplicamos, para que Teu Espírito Santo nos conecte ao Teu coração. Maravilhoso Deus, nós somos pecadores. Nós não merecíamos estar aqui nesse lugar. Esse lugar não era um lugar propriamente nosso. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita compaixão, nos permitiu estar na sua presença, cantando ao seu nome, atribuindo ao seu nome todos os elogios possíveis. Abençoa, meu Deus, esse momento do culto, o momento da exposição da palavra, a tua palavra que é poderosa, que não pode jamais ser confundida com uma simples retórica, não pode confundi-la com um discurso humano, pois a tua palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. Guia, meu Deus, os meus pensamentos, guia, Senhor, as minhas emoções, guia, meu Deus, a minha oratória, para que todos esses itens correspondam àquilo que está previsto na tua palavra. E os teus filhos que estão dando ouvidos possam de fato entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Nos abençoa, Senhor. Em o nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém e graças a Deus. Por favor, se sente. No ano de 1994, a seleção brasileira de futebol sagrou-se tetracampeã mundial depois de 24 anos. Essa data foi muito especial para mim, um amante do futebol. No ano de 1994, a seleção brasileira se sagrava tetracampeã mundial. Os brasileiros saíram às ruas. Os brasileiros portavam suas bandeiras, soltavam rojões e gritavam bem alto, sem qualquer tipo de pudor: é tetra, é tetra, é tetra. O Brasil é campeão mundial de futebol. É curioso porque a maioria dos brasileiros assistiu essa final de campeonato em casa, com suas respectivas famílias. Mas ao término da partida, quando de fato o Brasil se tornou campeão, muitos brasileiros saíram das suas casas, eu fui um deles, e foram às ruas, fazendo questão de comemorar em público. A alegria daquele dia foi tão grande
que os torcedores brasileiros entenderam que todos precisavam saber o quanto estavam felizes. Esse era o sentimento da nação brasileira. Tendo em vista que somos campeões e voltamos a ser o país do futebol depois de mais de 2 décadas, todos precisam saber. O batismo, que é o assunto que nós estamos tratando hoje nesse culto, é uma cerimônia festiva prevista nas páginas da Bíblia. Assim como aquela ocasião onde o Brasil foi campeão se tornou uma festa, podemos afirmar que o batismo também se trata de uma grande festividade. A realização do batismo só tem sentido se for pública. Os que estão sendo batizados ficam tão felizes que essa felicidade não pode ficar escondida. Todos precisam saber os motivos pelos quais os batizandos estão descendo as águas. Todos precisam saber o quanto os batizandos estão felizes. Todavia, é preciso entender qual é o significado espiritual do batismo para a vida de quem toma essa decisão. Porque se o batismo for praticado sem que a sua essência seja compreendida, ele não passará de um simples banho. Existem verdades contidas nesta cerimônia, nesta ordem, neste mandamento chamado batismo. E eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Como estamos numa série de mensagens doutrinárias, falando sobre assuntos essenciais da fé, eu gostaria de falar sobre batismo, com base em 2 verdades. A primeira delas é a seguinte: o batismo é precedido pela crença em Jesus. A repetição é didática e pedagógica. Quem está em casa me assistindo pode repetir aquilo que eu acabei de dizer escrevendo no nosso chat. E você que está aqui comigo no templo, tem a oportunidade de repetir depois que eu disser. O batismo é precedido pela crença em Jesus. Vamos lá? A palavra batismo na Bíblia significa literalmente mergulho. Não há outro sentido, não há outro significado etimológico para a palavra batismo. Batismo tem a ver com mergulho. Em sua origem, o batismo tratava-se de um ritual praticado por um profeta chamado João Batista. Esse tipo de ritual era praticado às margens de um rio chamado Jordão, e onde havia muitas águas. Onde houvesse água suficiente para mergulhar uma pessoa, ali estava João Batista, batizando-as. João Batista batizava pessoas que estavam arrependidas de seus pecados. E esse mergulho nas águas simbolizavam o quanto estavam arrependidas. Depois de escutarem as mensagens do profeta, as pessoas que se arrependiam dos seus pecados eram batizadas por ele.
desciam às águas para demonstrarem o interesse de mudar de vida. O batismo, se quisermos uma frase para jamais esquecermos o seu significado, o batismo significa arrependimento público dos pecados. Esse é o significado do ritual do batismo. O nosso mestre, o Filho de Deus, Jesus, endossou essa prática quando pediu para ser batizado. Lembrando a todos que Jesus jamais cometeu qualquer tipo de pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Uma vez perguntaram para mim, numa aula de teologia que eu estava ministrando, uma aula de hermenêutica, foi um pastor que perguntou. A pessoa perguntou de maneira até ingênua. Era um pastor e perguntou o seguinte: mas, professor, Jesus foi tentado em tudo mesmo, nos mínimos detalhes? A Bíblia diz que em tudo. Imagine todas as tentações pelas quais você já passou, todas. Jesus passou por todas elas. Todas. Todas que você imaginar. Satanás tentou de todas as maneiras derrubar a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele jamais pecou. Da boca de Jesus jamais se ouviu uma palavra enganada. Jesus jamais se enganou, jamais se equivocou. Apesar de não ter cometido pecados, Cristo aceitou ser batizado para se identificar com os homens e para servir de exemplo, demonstrando que o batismo seria algo muito importante para a vida daqueles que desejassem segui-lo. Pense comigo, se Jesus, que não precisava se batizar, porque não tinha cometido qualquer tipo de falha, imagine nós, pecadores. Jesus fez questão de descer as águas para apontar a importância de descer as águas do batismo. Porém, precisamos lembrar dessa parte da Bíblia, Marcos 16:16, porque Jesus a pronunciou no seu último sermão neste mundo. O mestre já tinha falado de batismo em outras ocasiões, mas quando estava prestes a voltar ao céu, ele fez questão de tocar no assunto de novo. E Jesus disse o seguinte em Marcos 16:16. Eu li para vocês e vou recitar esse texto novamente. Quem crê e for batizado será salvo. Será que os irmãos podem ler a primeira parte desse versículo? Quem crê e for batizado será salvo. No 3, 1, 2, 3. A Bíblia é fantástica. A Bíblia não foi escrita de maneira aleatória. A Bíblia tem um propósito didático. Perceba que o texto não diz quem for batizado e crer. Jesus fez questão de afirmar que a crença vem primeiro. Antes de descer as águas, o indivíduo precisa crer. Antes de descer as águas, o indivíduo precisa ter fé na pessoa de Jesus. Nesse contexto, irmãos, fé é a soma da crença no Filho de Deus e no arrependimento dos pecados. Para que alguém possa ser batizado de maneira legítima, é preciso que esse alguém creia corretamente em quem é Jesus e também esteja arrependida de seus pecados. É por essa razão que você não vai encontrar na Bíblia registro de batismo de crianças. Você não vai encontrar na Bíblia registro de batismo infantil. Porque uma criança não tem maturidade para tomar uma decisão espiritual. O batismo
é coisa de gente que tem maturidade para tomar decisão espiritual para a sua vida. O batismo é uma confirmação da crença. Quem se batiza está declarando o quanto crê em Jesus e o quanto está arrependido dos pecados. O batismo é um mandamento que não pode ser negligenciado. Batismo não é uma opção, é um mandamento. Atos 2:38, depois que Pedro faz um discurso sobre a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que tinha uma multidão ouvindo a Pedro, e a multidão entende que aquilo que Pedro estava falando era a palavra de Deus, porque estava de acordo com as Escrituras. Quando Pedro termina de pregar, as pessoas desesperadamente começam a perguntar para o apóstolo: o que nós devemos fazer? A Bíblia diz que o coração daquelas pessoas estava compungido. Eles estavam quebrantados, emocionados. Eles entenderam que precisavam de algo e perguntaram a Pedro: o que nós temos que fazer? Em Atos 2:38, Pedro responde da seguinte maneira: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro diz: cada um de vocês precisa se arrepender dos pecados e precisa ser batizados. Ao sermos batizados, irmãos, quando mergulhamos, porque esse é o significado da palavra batismo, mergulho. Quando somos mergulhados nesse propósito, estamos declarando que estamos arrependidos das nossas faltas, da nossa vida pregressa, e que cremos exclusivamente na pessoa de Jesus. É importante, o batismo é muito importante, porque é uma declaração pública de amor a Jesus. Segunda verdade, olha o que nos ensina a palavra: o batismo é uma confissão pública de fé. Jesus transformou o batismo numa cerimônia indispensável para aqueles que creem em Jesus. É curioso porque o pioneiro de batismo foi João, primo de Jesus, o profeta. Por isso o nome dele também era Batista. Era o homem que, na realidade, deu início a essa tradição. Embora alguns historiadores afirmem que antigamente já se havia essa prática, mas biblicamente nós encontramos essa tradição a partir de João. Essa cerimônia foi criada, ao menos naquilo que a Bíblia nos informa, a partir de João. E Jesus, quando vê João batizando, Jesus endossa a prática. Ele assina embaixo. E quando ele forma a sua igreja, ele ensina os seus discípulos a fazerem como João fazia. Do mesmo modo que João batizava quem estava arrependido dos pecados, as pessoas que se achegavam à igreja arrependidas também seriam batizadas. E Jesus pôs isso como parte fundamental para a salvação. Por isso que ele declarou: quem crê e for batizado será salvo. Jesus colocou o batismo como parte do processo da salvação. Claro que o texto também diz: mas quem não crê está condenado. Jesus já estava prevendo que era possível que alguém que acreditasse nele, arrependido dos pecados, não tivesse tempo hábil para o batismo, como foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz se arrependeu dos pecados, confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, mas não deu tempo de batizar. Ele morreu. Mas o batismo tem um grau de importância elevatíssimo. Contudo, eu e você precisamos entender que o ato batismal em si não tem poderes mágicos. Nós gostamos de atribuir misticismo a tudo. É como se o que é racional não tivesse valor. Então, quando a Bíblia fala
que o batismo é importante, a gente já imagina o poder que tem a água. A gente até imagina que aquelas águas terão o poder de limpar o pecado de quem está sendo batizado. As águas do batismo não possuem poderes mágicos. Elas não podem perdoar pecados e nem tampouco podem salvar. Por isso que João não batizou somente no Rio Jordão. A Bíblia diz que ele batizava também num lugar chamado Salim. E ele batizava onde tinha água. Onde houvesse água suficiente para mergulhar alguém, ele batizava. Porque o poder não estava nas águas do Jordão. O poder não estava nas águas de um rio. O poder estava no significado que o batismo pudesse representar na vida daqueles que decidissem por isso. O batismo, meus irmãos, é um ato simbólico cujo objetivo é a publicidade da fé. Em Mateus 10:32, Jesus está conversando com as pessoas. Jesus diz o seguinte, olha o que ele falou. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me confessar diante dos homens. Essas palavras do Salvador indicam que a nossa fé não pode ser secreta. Nós não podemos ver Jesus como um amor secreto. Não podemos ser admiradores secretos de Jesus. Quem já teve a oportunidade, não precisa levantar a mão, evidente, e nem dizer no chat, mas quem já teve a oportunidade de ter um admirador secreto? Quem já não foi um admirador secreto? Alguém me disse uma vez, pastor, eu tive uma admiradora secreta, mas depois descobri que era minha mãe. Não deixa de ser uma admiradora. Jesus está dizendo em Mateus 10 que a fé precisa ser publicada. O nosso relacionamento com Jesus é público. Podemos assim dizer que Jesus quer ser amado na frente de todos. Jesus não quer que você esconda o que sente por Ele. Porque Jesus não esconde o que sente por você. Por isso ele se compara dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. O batismo é uma confissão pública. Quando batizamos, quando somos batizados, nós estamos fazendo uma declaração de amor para todos verem. Alguém podia dizer, mas eu creio em Jesus, no fundo do meu coração. Pastor, tem lugar para Jesus lá no cantinho do meu coração. Jesus sabe. Não precisa eu sair falando por aí que eu amo Jesus. Aqui dentro Ele sabe. Não desrespeitando o teu sentimento, mas você não pode amar Jesus do jeito que você pensa que é amor. O amor a Jesus precisa ser declarado do modo como Ele quer que você declare. E o batismo, queridos, é uma declaração de amor. É uma carta pública de afeto. Quando eu era adolescente, acredito que hoje em dia eu não vi mais esse tipo de declaração de amor, Trabalhei numa escola de enfermagem, eram centenas de alunas. E de vez em quando chegava o carro do amor. Saía alguém fantasiado de coração, com o microfone dizendo, por favor, chamem a Letícia. A Letícia, onde está a Letícia? Essa declaração de amor é do Joaquim. Aí tinha aquela festa. Tinha mulheres que gostavam, tinha mulheres que não gostavam. Irmãos, Jesus quer declaração pública. Não necessariamente você se fantasiar de coração, não precisa. O que Jesus quer é que você desça as águas. Porque quando você desce as águas, você está dizendo que está morrendo para o mundo. Romanos 6, versículo 4 e 5 diz assim, que no batismo nós fomos sepultados com Cristo.
E no batismo, nós fomos ressuscitados com Ele, para vivermos em novidade de vida. De uma maneira bem prática, falando de relacionamento, o batismo é como se fosse um casamento com Jesus. Nós não podemos enrolar a vida inteira o nosso amado Senhor, vivendo com Ele apenas de paquera, trocando olhares. Jesus, Ele quer um compromisso profundo. Batismo é compromisso profundo. O ato batismal é como uma festa de casamento. Numa cerimônia nupcial, publicamos o nosso amor pela pessoa amada. Todos ficam esperando a declaração de amor do noivo e da noiva. Quem não fica esperando pelo sim? O sim do noivo, o sim da noiva. Quando era criança, ia para um casamento, a parte que eu mais gostava do casamento é quando o pastor dizia assim: se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou se cale para sempre. Eu confesso a vocês que eu tinha uma expectativa de alguém dizer: eu tenho. Mas só vi isso em filmes. Eu só vi isso em filmes. E não estou dando dica não, pelo amor de Deus. Não façam isso. Meus irmãos, assim como no casamento existem declarações explícitas de amor, o batismo é uma declaração pública da fé. Quando amamos a Jesus, nos batizamos para dizer o quanto Ele é importante para nós. Em Mateus 28, 19, Jesus autorizou sua igreja a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo tem que ser feito da maneira como Jesus orientou. Como é que Jesus orientou? O batismo tem que ser precedido pela crença. Só tem que crer, se arrepender dos pecados. O batismo tem que ser um mergulho, como fazia João Batista e a igreja. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as pessoas que se achegam a Deus precisam passar pelo ato batismal. Trata-se de um gesto de fé e compromisso com o Senhor. Ser batizado revela o quanto estamos dispostos a caminhar com Ele. Que essas verdades bíblicas nos encham de ousadia para servir a Deus com toda intensidade. Aqueles que são batizados, que se lembrem o quanto essa decisão foi importante. Aqueles que não se batizaram, que possam pensar o quanto isso precisa ser real em suas vidas. Não que o batismo represente perfeição de ninguém. O batismo não é a linha de chegada. O batismo é a linha de partida. Você não precisa ser perfeito para batizar. Você precisa estar disposto a caminhar com Deus, a deixar a sua vida pregressa, a lutar contra os seus desejos da carne, mesmo sabendo que você ainda vai pecar, mesmo sabendo que você vai cometer coisas erradas até o dia da volta de Jesus, mas como diz a Bíblia em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma pessoa que se batiza da maneira certa, ela sabe, vai lutar a vida inteira para ser fiel a Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, por gentileza. Algumas coisas na Bíblia, elas parecem loucuras, se não forem compreendidas corretamente. É como pegar uma pessoa e colocar debaixo d'água. Quem não entende a Bíblia, quem não compreende a natureza da fé, acha isso uma maluquice. Parece uma coisa bizarra. Eu pegar o Sidney e colocar ele debaixo d'água. Eu te batizo, Sidney. Não bastava o Sidney acreditar no coração, por que tem que mergulhar? São os mistérios espirituais previstos pela Bíblia. A Bíblia diz que a gente precisa batizar para que todos saibam. Todos saibam. Todos precisam saber, é o documento público da sua fé em Jesus. O batismo, ele indica que nós não queremos mais viver uma vida errante, queremos viver uma vida de entrega, de rendição a Deus.
E eu vou orar nesse sentido. Não vou orar ainda pelas necessidades, isso eu vou fazer no final. Eu vou orar para que o ato batismal e o seu significado possa mexer conosco a cada dia. Todas as vezes que formos tentados a pecar, possamos lembrar do nosso compromisso no batismo. A Bíblia diz em Mateus 4, que depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que ele foi batizado, iniciou-se uma batalha espiritual. Nossa vida com Deus é uma batalha. É uma batalha porque nós temos tendências, nós temos inclinação para o mal. Cada pessoa sabe quais são suas inclinações. Tem pessoas que têm inclinação para o alcoolismo. Outras pessoas têm inclinação para o sexo desenfreado. Outras pessoas têm inclinação para o destempero emocional. Deus conhece quais são as tuas inclinações para o mal. Mas quando você opta por batizar, a Bíblia diz que o Espírito Santo te acompanha nessas batalhas. Ele te acompanha nesses entraves, nessas lutas. E em Jesus, meus irmãos, vocês são mais que vencedores, acreditem. Senhor, nesse momento, depois de ouvir a Tua palavra, eu quero orar por aqueles que me ouviram. Nós falamos a respeito do significado do batismo. Batismo é morte para o mundo, é morte para o pecado. Isso não quer dizer, Senhor, que nós somos perfeitos. Nem tampouco é uma promessa de que quem se batizar jamais cometerá qualquer tipo de pecado. Seria leviano esse tipo de comentário, esse tipo de afirmação. Mas o batismo, Senhor, é uma prova pública. O quanto estamos dispostos a servir ao Senhor, a abandonar nossas crenças erradas, nossos pecados passados. O quanto lutaremos para servir a Deus com todo o nosso coração. Que o significado, meu Deus, desta importante cerimônia possa mover no nosso coração um desejo de obediência, um desejo de compromisso, um desejo de renúncia. E assim, meu Deus, possamos publicar para todos quanto à nossa volta, o quanto Jesus é valioso para nós. Não queremos te negar diante dos homens, não queremos esconder a nossa fé. Queremos que todos saibam que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não temos orgulho da nossa vida pregressa, não temos orgulho dos nossos pecados. Nós queremos sepultá-los lá no batismo e queremos viver contigo, ó Deus, em novidade de vida. Porque aqueles que te confessarem, meu Deus, sabemos disso, diante dos homens, o Senhor os confessará diante dos anjos, na presença do Pai que está nos céus. Louvado seja teu nome para sempre. Amém e graças a Deus.